os meus amigos do Planet Hemp, que todo mundo se lembra, foram presos, ficaram presos um bom tempo, né, por apologia, né, pela suposta, eles pregam legalize já e etc. Põe as cartas na mesa e discute essas leis. E essas leis, né, que a gente fala, você estava cantando ali um samba, eu vou cantar outro. É que o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou, e uma muvuca desperta demais, deu mole e o bicho pegou. 281 era o antigo artigo 281 do Código Penal. 16, o 12, uso e tráfico dentro da famigerada Lei 6368 de 76, que foi revogada. O que mudou de lá para cá? Maurício, DJ Sadam, até aproveitando a pergunta do João também, por que eu fui para Brasília, né? E lá não fui candidato. Eu fui para Brasília passar uma semana, eu fui 30 anos da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e fiquei 9 anos em Brasília. Fui, inclusive, presidente da Comissão de Direitos Humanos lá. E nesse episódio, eu estava em Brasília. E eu não era presidente da comissão, nós fomos à delegacia, eles estavam presos no Parque da Cidade, em Brasília, na Polícia Civil, e nós pleiteamos, porque eles já tinham advogado, né? E a OAB na realidade, a OAB não pode advogar propriamente, né? Pegar uma causa, senão vai pegar a causa dos advogados, né? Mas eles estavam sendo defendidos por um grande advogado, Nabor Bulhões. E a nossa função lá era porque não estavam deixando entrar o som na cela deles. Então nós fomos falar com o delegado. E o delegado recebeu a gente café e água e disse que iria colocar o som na cela deles. E eu achei que nós conseguimos isso, né? Inclusive isso está no livro da história do Pedro de Luna. Tá. Mas aí eu encontrei o D2, tempos depois, né? Até depois de publicar no livro, o D2 falou, porra, André, nunca não deixou som nenhum entrar. Então eu fiquei a vida Nem um radinho de pilha pra ouvir o jogo do Flamengo. Eu achei que ia dar, mas, porra, não tinha som nenhum, nunca deixou entrar. Mas na lei é o seguinte, o 281 era um artigo que equiparava o consumidor e o traficante. Era um artigo só. Pá. Aí o Gilberto Gil foi preso em 76. E a saída que o juiz teve, porque ele não tinha uma lei, ele considerou o Gilberto Gil inimputável e ele foi internado num hospital psiquiátrico. Assim, ele não foi para cadeia. E parece que ele ficou 1 ou 2 meses e saiu. Em razão disso, fizeram a Lei 6368, que separava, no artigo 12, o traficante, com a pena de 3 a 15 anos na época, do consumidor, que também era uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. E aí você tinha que pagar fiança. Se um consumidor fosse preso, tinha que pagar fiança. Em 2006, entrou em vigor a atual lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006. E o artigo 16, a Lei 6368, ela era muito mal feita, né? Porque tinha, por exemplo, no artigo 12, eu me lembro que, assim, fornecer ainda aqui gratuitamente. Então, na interpretação, se estamos sentados nós três aqui nessa mesa, eu enrolo um baseado, né? E se eu chego, acendo e passo para o André, eu estou fornecendo ainda que gratuitamente. Então eu sou traficante? Mas, Maurício, a lei continua assim. A lei 11.343 é um absurdo, porque isso fere o artigo 1º do Código Penal. Inclusive, é um artigo revolucionário, que vem da Revolução Francesa, a substituição do Império do Rei pelo Império da Lei, que diz o seguinte... Nulum crime, nulla pena sine lege. Exatamente, mas não há crime sem lei anterior que o defina. E nesse artigo que você falou, que é o 12 do 6368, sim, eles copiaram o artigo 33, na atual Lei 11.343. São 18 verbos, e um é fornecer ainda que gratuitamente. Que gera interpretações. E o 28, atual 28, que era o 16, a diferença é que ele acabou com a pena privativa de liberdade para o consumidor, não há pena de prisão. Mas você chegou em Ipanema, não chegou com um megafone dizendo que agora, a partir de hoje, ninguém mais vai ser preso por fumar maconha no Brasil? Eu pegava um megafone, porque na época, inclusive, a lei foi sancionada pelo Lula, né? Eu até na época olhei e falei, caramba, o Lula foi sancionada entre o primeiro e o segundo turno de 2006. E eu falei, caramba, já chamo o Lula de cachaceiro, agora vamos chamar o Lula de maconheiro.
E eu chegava na praia de Ipanema, na Lapa também, e falava: no governo Lula, acabou a pena de prisão para quem plantar pequena quantidade para uso próprio e fumar maconha no Brasil. A galera ia ao delírio, né?